A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a companhia do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Querido povo de Deus, os que estão hoje aqui na igreja e aqueles que também vão nos ouvir através da gravação aí que vai ser divulgada na próxima semana, como mencionamos desde o início do culto, nós estamos no mês da Reforma. Sempre um mês tão importante para cada um de nós que vivemos essa fé cristã luterana. No próximo fim de semana, como também foi anunciado hoje nos avisos, nós teremos lá o nosso culto especial da Reforma e o dia que marca esta data é 31 de outubro, no caso, o outro domingo, então. E quando nós falamos ou lembramos algumas coisas a respeito da Reforma, obviamente lembramos sempre de novo do Reformador, um deles, na verdade, e que para nós recebe ênfase nesse mês, Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha uma grande preocupação, que talvez quase poderíamos dizer assim, resume todo o seu trabalho, todo o seu empenho, todo o seu ardor no movimento da Reforma. Lutero sempre tinha a preocupação de apontar para Jesus e revelar Jesus para as pessoas. Haviam distorções a respeito da pessoa de Jesus Cristo e do ensino a respeito de Jesus Cristo. E óbvio que sempre de novo ao apontar para Jesus Cristo, Lutero também tinha a preocupação de revelar o caminho da salvação, que a Escritura nos coloca como único, há um só caminho para a salvação. Talvez a pergunta da humanidade, o questionamento da humanidade em todos os tempos, e que as religiões de todos os tempos e ainda hoje tentam responder de diversas formas. Quem é Jesus e qual é o caminho da salvação? Nesse sentido, o texto de Hebreus, que ao ouvirmos ou fazermos a leitura parece um texto um tanto difícil de ser entendido, ele é um texto que nos ajuda muito a olhar para Jesus e sempre de novo firmarmos a nossa fé na mensagem da salvação. E eu destaco do texto que foi lido, Hebreus 7, o versículo 25, como base dessa mensagem, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A nova tradução da linguagem de hoje traduz esse versículo da seguinte forma: e por isso ele pode, este ele é Jesus, por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus a favor delas. Se nós olharmos inclusive para os pequenos títulos que nós temos em nossas Bíblias, esse trecho apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Vocês já lembram de ter ouvido alguma vez a respeito dessa temática, Jesus, o sumo sacerdote? Já quando estudaram aqui, no pequeno catecismo, o catecismo menor de Martinho Lutero, e quando nós estudamos lá sobre os ofícios de Cristo, profeta, rei e sumo sacerdote. Uma das perguntas do catecismo é justamente essa: por que cremos que Cristo é nosso sumo sacerdote? E aí lemos a resposta. Cristo cumpriu inteiramente a lei por nós e sacrificou-se a si mesmo por nós, advogando também a nossa causa continuamente perante o seu Pai Celestial. Então, desde o catecismo, nós conhecemos a respeito de Jesus
o sumo sacerdote. Talvez hoje vamos relembrar algumas dessas coisas. Esse trecho de Hebreus 7, ele fala então dessa questão do Cristo sumo sacerdote. Nos versículos anteriores ao nosso texto, hoje, ele fala sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, que ali é descrito como o sacerdócio levítico, que teve fim e aponta agora para o de Jesus Cristo, que é eterno, que não terá fim. Vamos entender um pouco o que eram os sacerdotes no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram aquelas pessoas escolhidas de entre o povo de Deus, que levavam a Deus as ofertas que o povo trazia, as ofertas, os sacrifícios para perdão dos pecados, sempre com fé no Messias que iria vir, que iria nascer depois lá no Novo Testamento. Então, podemos dizer claramente que o sacerdote tinha essa função de um intercessor. Ele era aquele que estava entre o povo e Deus. Levava as ofertas, os sacrifícios do povo a Deus e trazia a palavra de Deus ao povo. Quando nós lemos que Jesus se torna sumo sacerdote, nós queremos entender que ele assume, ou que ele agora leva sobre si esse ofício, porém com algo a mais. Por isso a palavrinha sumo sacerdote. Sumo que nos traz essa ideia de o maior, o mais importante, né? Algo nesse sentido. Os versículos 26 e 27 do nosso texto revelam características deste sumo sacerdote. Nós ouvimos antes na leitura feita. É dito que o sumo sacerdote Jesus Cristo é santo, sem pecado. O único homem, o único ser humano nesta condição é Jesus Cristo. Inculpável, diz os versos. Inocente. Ninguém pode lhe atribuir culpa alguma. E isso está muito bem exemplificado, inclusive, quando nós olhamos para o julgamento de Jesus, quando ia ser condenado. Aquele empurra de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, porque ninguém encontrava nele culpa. Sem mácula, ou seja, deu-se em sacrifício assumindo as nossas manchas, as nossas culpas e pecados. Separado dos pecadores, diz o texto, o que o diferencia de todos os seres humanos. E agora o detalhe: não tem necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. Enquanto os sacerdotes no Antigo Testamento primeiro ofereciam as ofertas, os sacrifícios pelos seus próprios pecados e só depois pelos do povo todo. Jesus tem essa diferença. Ele não precisa apresentar sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque não os tem. E aí notem aqui, irmãos, amigos, que grande ponto esse texto hoje nos traz. Notem aqui porque só Jesus pode ser o intercessor. Porque só Jesus é o intercessor entre nós e Deus, ou entre Deus e nós. Porque só Ele é perfeito. Qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, qualquer outra coisa que se queira colocar entre as pessoas e Deus, não são perfeitas. Só Jesus é o perfeito intercessor, sem pecado, sem culpa e sem mancha. Um sumo sacerdote poderoso para realizar os atos perfeitos da salvação. O versículo 26 traz essa expressão: ele pode salvar totalmente. Esse pode aponta para o poder de Jesus Cristo. O ato redentor é perfeito, ele está completo, nada mais precisa ser feito.
É de uma vez por todas e para sempre aquilo que Jesus Cristo fez. Tanto que ele mesmo diz no alto da cruz: está consumado, está feito, está pronto, completamente, o que é necessário para a salvação das pessoas. Então ele pode salvar totalmente, diz o texto. Não é um pouco Jesus e o outro pouco as pessoas a fazer. Não. Jesus salva totalmente. Fato é que muitas pessoas não aceitam esse poder, não creem assim e vivem pensando ter de ajudar com algo para ser salvo. Não é essa a mensagem da Escritura, muito bem revelada no texto de Hebreus hoje. E assim então, como o povo do Antigo Testamento procurava o sacerdote para perdão, nós hoje vamos ao sumo sacerdote, ou mais, ele vem a nós. O sumo sacerdote vem ao nosso encontro. Aqui então pode ser também muito bem lembrada uma missão dos sacerdotes hoje, eu e vocês, apontar para Jesus, o sumo sacerdote, quando tanta gente ainda não conhece nesse ofício, nessa missão, e por isso não acreditam nele como Salvador. Apontar para esse sumo sacerdote que é gracioso, gracioso por interceder sempre a Deus por nós. Notem como o versículo 26 diz isso: vivendo para interceder. E essa expressão nos traz assim o objetivo do viver de Jesus Cristo é qual? Interceder a Deus por nós. As pessoas, nós às vezes, pensamos ter que fazer algo para agradar a Deus, mas a nossa condição natural é apenas de afastamento. Há um abismo entre Deus e nós. E aí o desespero poderia tomar conta, porque nós não temos o que oferecer. Não temos como fechar esse abismo. Pois aí então, Jesus Cristo é o que se oferece por nós. Jesus é gracioso, derrama graça e age de graça. Por sinal, se estamos falando no mês da Reforma, justamente um dos pilares da Reforma luterana. Somente pela graça. Ele intercede a Deus por nós. Dá a nós tudo que não conseguimos por nossas forças. O perdão, uma nova vida e a certeza da salvação. Ele mesmo se coloca com o seu sacrifício, com a sua cruz, como aquele que fecha o abismo, que estabelece de novo ligação entre Deus e as pessoas. Há um comentário muito interessante nessa Bíblia de Estudos da Reforma, que foi há uns anos atrás lançada, que diz assim, é um comentário de Lutero: se aqui não apreendemos a Cristo pela fé, sentado à direita de Deus, que é a nossa vida e justiça, que também intercede por nós, míseros pecadores, junto ao Pai, então estamos sob a lei e não sobre a graça, e Cristo não é mais Salvador, mas legislador. Então já nenhuma salvação nos resta, mas seguirão com certeza o desespero e a morte eterna. Mas, o mas de Deus, nos resta a lembrança de que somos batizados e chamados pelo Evangelho à comunhão da justiça e da vida eterna, ao reino de Cristo, no qual a nossa consciência encontra repouso, onde não há lei, mas apenas remissão dos pecados, paz, tranquilidade, alegria, salvação e vida eterna. Isso é graça.
ilustrado muito bem na história do cego Bartimeu do Evangelho de hoje. O que ele tinha para apresentar a Jesus? Nada. Nada. Ele só gritava, diz o texto do Evangelho. Só gritava: Jesus, tem misericórdia, compaixão. Quando levado até Jesus, ele pede que Jesus permitisse ele tornar a ver. E olha agora a graça. Vai, diz Jesus para ele, a tua fé te salvou. Foi salvo, voltou a ver, e diz o texto, passou a seguir a Jesus estrada afora. É a ação do sumo sacerdote, Jesus Cristo, por cada um de nós. Cegos nos nossos pecados, que passam a ver com a luz do perdão. Jesus ouve, Jesus responde com compaixão. Jesus age também por nós com sua graça. Como ainda em cada culto faz, através da palavra, da Bíblia Sagrada, através da Santa Ceia, que sempre de novo podemos receber, e através do Santo Batismo. É como se Jesus estivesse dizendo, como falou ao cego: vai, segue a tua vida. Ele diz a cada um de nós: vão andando, sigam a caminhada, vão com fé, vão na minha graça, que essa lhes basta. Nós queremos então, como o reformador Martinho Lutero, continuar apontando para Cristo. Um outro comentário dessa Bíblia da Reforma diz: pelo fato de o sacerdócio levítico do Antigo Testamento não ter a capacidade de trazer a plenitude da salvação de Deus, Jesus, o sacerdote perfeito e sem pecado, serve eternamente como aquele que leva as nossas necessidades ao Pai. Nele, vejam agora, nele temos acesso às bênçãos de Deus. Sua obra perfeita nos lembra de que a morte sempre irá interromper até mesmo o melhor esforço que alguém faça para servir a Deus. No entanto, Jesus nos traz gratuitamente as bênçãos eternas de Deus por meio da sua morte sacrificial. Jesus, o sumo sacerdote e o próprio sacrifício. Só Jesus. Ele é sacrifício perfeito, ele é nosso intercessor, ele é sumo. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.